Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência, né? Estamos aqui conversando um bate-papo sobre dinheiro mesmo, né? O negócio está mexendo no bolso de todo mundo. Denise, um prazer te rever, Denise. Dudu, prazer é meu, prazer também estar aqui com você, Cris. Christian, prazer te rever. Prazer revê-lo, prazer conhecer a Denise. E aí, a missão agora é outra. Você já ganhou o título. Qual é o próximo passo? O próximo passo é implementar o projeto Aguaí. Então, eu tenho trabalhado juntamente com o pessoal da minha ONG, toda uma equipe mobilizando os recursos para a gente poder dar o start no projeto. Fala um pouco desse projeto. O que é exatamente? O projeto HI, ele foi submetido ao Miss Progress International, que foi o concurso que eu participei na Itália em maio. E o nosso objetivo é tratar uma água poluída na comunidade da Vila Princesa, em Porto Velho, Rondônia, que é a cidade onde eu nasci. E lá a gente faz esse tratamento de água usando um filtro sustentável, que é uma estação de tratamento de água construída com sementes de açaí, que são transformadas em carvão ativado, deixando a água limpa para a comunidade. Carvão ativado é o que faz a filtragem da água. Perfeito. Né? E esse açaí, ele é usado e a gente aproveita o que sobra dele. Isso, ou ele é zerado? São sementes de açaí, que geralmente são descartadas e a gente pega esse material... Sim, mas depois de usada, que eu estou dizendo. Claro, a gente tira o açaí, fica com as sementes e aí a gente transforma as sementes em carvão ativado. Isso é um processo muito complicado? É um processo científico, né, que envolve todo um tratamento bioquímico, mas que é realizado pelo Instituto Mocan, que é quem vai concretizar esse projeto, quem vai construir o projeto. E esse valor que você está tentando alcançar é muito alto? É considerável. Realmente. Você pode dizer quanto é isso ou ainda não? Ainda não, né? Ainda não. Qual é o caminho? O que as pessoas têm que fazer para ajudar no teu projeto? No momento, eu estou buscando fundos para esse projeto através da iniciativa privada. Então, eu tenho conversado com pessoas, com empresas, tem toda uma equipe de pessoas que estão mobilizando os seus contatos para que a gente possa juntar todo esse valor, porque o filtro ele demora de 6 a 8 meses para ser construído da primeira pedra até a finalização para a gente poder disponibilizar para a comunidade, porque envolve pedir peças de fora. Então, a gente está... contra, né, o relógio, porque ano que vem, quando eu voltar na Itália para coroar minha sucessora, ele tem que estar implementado. Doutora Denise, o que é que muda no nosso pensamento desse tarifaço que está acontecendo aí? Então, Dudu, primeiro dia após a implementação do tarifaço, né, no início os ânimos estavam ali bem acirrados em relação a como se daria, mas o que a gente verificou desde o primeiro momento onde foi anunciado o tarifaço pelo presidente dos Estados Unidos que seriam todos os produtos brasileiros que estariam sendo aplicados esse tarifaço de 50%. Desde a semana passada, a gente já verifica ali um pouco de recuo nessa situação por parte do presidente dos Estados Unidos, onde ele já coloca 698 itens fora da aplicação desse tarifaço. Claro que o Brasil ainda precisa dessas negociações, dessas conversas, para que a gente chegue num denominador comum. Contudo, desde o início, que eu sempre coloco, essa aplicação dessa medida unilateral por parte dos Estados Unidos foi uma medida, Dudu, que não houve um acompanhamento técnico-econômico para que se justificasse o porquê dessa aplicação. Então, nesse sentido, o que a gente tem que observar? A gente tem que, como nação, preservar a nossa soberania e, principalmente, o nosso poder de decisão. Mas, claro, sempre lembrando que as negociações, qualquer acordo, a gente, enquanto advogado, a gente sempre prefere um bom acordo do que uma briga. Mas, se for necessário, a gente não vai abrir mão da nossa soberania enquanto nação por parte de uma implementação sem nenhum estudo técnico e econômico para sua aplicação, como foi feita essa medida agora, Dudu. O que isso pode significar se for mantida dessa forma? Qual o reflexo social disso tudo? Haverão perda de emprego, empresas fecharem, indústrias. O que você acha que vai acontecer? Então, Dudu, a gente sempre tem aquela galera que parte do pior cenário. Isso.
para o cenário um pouco mais favorável. E a gente tem que mediar o caminho, principalmente quem trabalha nessa parte mais técnica dessa situação. A gente não pode colocar a sociedade em desespero. Até porque, como você me questionou, será que a gente vai ter indústrias fechando? E claro que não. Até porque a gente já verifica há medidas de outros países para assegurar a compra, né, dessa situação desses produtos que já estão produzidos no nosso mercado. Então, a gente tem o BRICS, que o Brasil faz parte, que já sinalizou tanto a Índia quanto a China a compra de certos produtos nossos, principalmente daqueles que não foram ali, tiveram a exceção do tarifaço, que no caso seria a carne, o café. Essas situações, nós temos o petróleo também, que não está incluído na isenção do tarifaço. Então, o que acontece, Dudu? Nós temos produtos produzidos no Brasil, nós temos mão de obras que dependem dessa indústria e para que a economia local possa circular, a gente precisa ter dinheiro, né? Falando no português mais simples assim. Então, o que acontece? A partir do momento em que está aplicado o tarifaço, nós já estamos no primeiro dia após a aplicação do tarifaço, que é hoje, dia 7 de agosto. Então, nós temos indústria que já vai haver tanto local quanto nacionalmente vai receber o aporte, e isso que está sendo estudado internamente no Brasil, é quanto vai precisar ser repassado para que essas indústrias não fechem, para que essas indústrias não percam postos de trabalho, e as medidas que serão necessárias para que a gente continue, na verdade, tendo poder de aquisição de compra interna, isso enquanto sociedade, porque os reflexos internacionais eles vão vir, mas a gente primeiro precisa de uma proteção interna do comércio para que a gente possa continuar comprando, ter poder de aquisição de compra. Nós temos uma situação interessante, nós estamos com uma crise interna normal, econômica, né, bastante considerável. Sim. E, de repente, a gente recebe uma outra pancada que, de qualquer forma... Parece que a gente vai começar a respirar e aí vem outra, né? Você pensa que vai dar... Aí já aparece uma outra coisa e tal. Todas essas confusões momentâneas poderão, não este ano, com certeza, que ainda vai andar um pouco, logo temos outras situações, como a mudança do perfil industrial do Brasil, buscar outras alternativas, até porque não estejam dentro desse tarifaço. Dudu, e assim, antes de eu te responder, acho importante a gente comentar um pouquinho sobre a nossa Zona Franca, porque o que eu mais recebi de questionamentos é saber o que o tarifaço, né, acabei adiantando aqui um pouquinho, o que esse tarifaço vai implicar na nossa Zona Franca. De imediato, eu vi muitos economistas locais comentando assim, e eu discordo um pouco que a gente não precisa ficar preocupado. A gente precisa sim estar preocupado. Apesar da nossa indústria local da Zona Franca não ter um impacto direto, se a gente não tiver, e isso aí colocando quem compra é o próprio Brasil, que é a compra interna, não tiver poder de compra, para quem que a gente vai vender? Então, a gente, claro que enquanto Zona Franca, a gente tem que ter sim essa preocupação, essa cautela de não colocar que não vai ter um impacto direto na nossa Zona Franca, na nossa indústria local. Porque se internamente o resto do Brasil não tiver poder de compra, para quem que a gente vai vender? E aí, respondendo o teu questionamento, Dudu, em relação a essa situação, a gente precisa se renovar, a gente precisa se oxigenar em relação a essas alternativas. E o mercado hoje, como ele está, a gente vem com essa questão do mercado dos carros elétricos, né? Que aí já iniciaram as suas implementações no mercado brasileiro, mas hoje a gente ainda não produz um carro elétrico, a gente monta um carro. Então, assim, tudo isso são modificações que a macroeconomia, o nosso sistema de economia, ela vai ter que se renovar conforme a sociedade vai mudando. A partir do momento que a sociedade muda, todo um cenário também tem que ir acompanhando essas mudanças. E claro que os processos de mudança eles não são automáticos, eles vão ali gradativamente a essas mudanças. Com essa arbitrariedade do Trump, ele pode ampliar o que ele está fazendo com o STF? Bom, o que acontece? A gente teve a aplicação da lei Majestic no ministro Alexandre de Moraes e a gente tem ali algumas análises que a aplicação desse tarifaço, a lei que justificou a implementação dele aqui no Brasil, é uma medida que pode ser comparada ao que foi implementado na pessoa física do ministro. Então, o que acontece, Dudu? A gente tem o receio, sim, que possa ir para um lado mais extremo. Mas como eu comentei aqui no início da nossa fala, quando houve o primeiro momento que ele anunciou o tarifaço, nessa medida unilateral, a gente tinha 100% dos produtos brasileiros.
E aí a gente já houve um recuo ali, né, semana passada, onde a gente tem De 698 itens que não estariam aplicados. E o que a gente observa? Há uma análise mais macro, e isso em uma visão mundial. Semana passada a gente também teve a questão da redução de 30% para 15% na União Europeia. Da tarifação. Então, assim, parece que o atual presidente dos Estados Unidos, ele gosta de colocar aquela imposição imediata para dar uma certa animosidade na situação. Isso é verdade. E depois ele retromarcha. Então, assim, a gente acredita que, a partir do momento que ele já colocou 698 itens, talvez o caminhamento vai ser muito mais para que a gente não tenha essa aplicação de medidas mais severas unilateralmente. Contudo, Dudu, o que a gente tem também, e aí é uma parte que o próprio Estados Unidos tem que avaliar enquanto nação, é que os Estados Unidos, ele o que acontece? Ele é deficitário em relação a algumas medidas e alguns produtos brasileiros. Então, a partir do momento onde a população norte-americana começar a sofrer com essa própria tarifação dos Estados Unidos, a gente vai ver que o presidente de lá também vai perder a sua popularidade. E no final desse ano, que a gente tem agora nesse semestre que começa, a eleição dos Estados Unidos é diferente da nossa eleição, onde a gente vota presidente, deputado federal e senadores. Lá a gente vota o presidente e agora esse ano vai ser votado os congressistas de lá. E tudo caminha para que os Estados Unidos, o atual presidente, não tenha maioria no Congresso. Ele não tendo maioria no Congresso, pode ser que ele também tenha implicações junto ao Congresso dos Estados Unidos e possa vir a sofrer o impeachment. Aprovar as normas. As normas que ele vê. Então, assim, é toda uma engrenagem, todo um sistema que a gente avalia, claro, aqui o que mais nós sofremos de imediato. Mas também há essa mudança internacionalmente e no próprio Estados Unidos das mudanças que podem vir a ocorrer ainda nesse segundo semestre. Eu acho que ele governa mais como um empresário que como um político, né? Eu acho que se ele fosse empresário, Dudu, desculpa interromper vocês, mas se ele fosse empresário e estivesse pensando nessa forma em lucro, ele não estaria tendo esse tipo de conduta. Eu acho que ele está ali mais no final de carreira, querendo impor certas medidas que a gente sabe que economicamente para o próprio país dele não vai ser benéfica. Porque não foi só o Brasil, a gente começou com a China, a União Europeia, Canadá, e agora a gente está aqui sofrendo a nossa parte. Mas assim, ele assumiu o poder e ele resolveu ter várias medidas unilaterais contra outros comércios que sempre foram parceiros do próprio Estados Unidos. O objetivo dos Estados Unidos é principalmente garantir a produção dele dentro dos Estados Unidos. Por que aconteceu? Como os governos anteriores eram multilateralistas, acabou que a economia, as indústrias, eles mandavam as economias para fora porque o custo de produção era mais reduzido. Então, o objetivo dele, desde a sua eleição, é garantir que eles produzam dentro dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, para reforçar a economia deles, porque, afinal de contas, eles são uma hegemonia da cadência por causa da ascensão da China. Então, quando isso acontece, ele está tratando os Estados Unidos como uma empresa mesmo, porque ele quer garantir que a empresa dele tenha toda a produção dentro do país. E essa estratégia que ele está adotando, como ela mesma falou, de ser um pouco mais agressivo no começo e depois recua, tá no livro que ele escreveu, A Arte da Negociação. Ele elenca todos esses processos que ele está seguindo. Ele é mais agressivo no começo, e aí ele recua, e ele usa a mídia para gerar esse desconforto que nós brasileiros estávamos sentindo, esse medo de, ai meu Deus, vai ficar tudo caro? Isso é o uso da mídia e isso tá no livro dele. Então, você querer usar a sua estratégia de empresa para um país tá funcionando para ele porque ele conseguiu uma tarifa muito mais alta com a União Europeia, porque no primeiro momento eles não mostraram resistência. Mas nós conseguimos mostrar essa resistência porque a gente está com o backup dos BRICS. Então, a gente acaba que meio que representando, inclusive, o mundo ocidental, essa resistência a esse imperialismo que o Trump está querendo fazer agora. Então, significa que, na verdade, nós estamos mais assustados do que verdadeiramente dependentes. Isso. Nós estamos mais assustados do que dependentes. No panorama geral das coisas, porque a nossa exportação para os Estados Unidos é 12% do PIB. E aí, quando a gente coloca isso na ponta do papel, como ela mesma disse, a gente já tem outros parceiros, como a China, como a Índia. Nós estamos viabilizando agora também acordos comerciais diretamente com o México, sem passar por Washington, que era o nosso caminho de negociação. Então, a gente, como um país multilateralista que tem buscado
depender de outros países, exportar para outros países, a gente vai conseguir a longo prazo. Lógico que agora a gente vai sofrer, mas a longo prazo a gente vai conseguir alcançar essa estabilidade. Isso afeta o Mercosul ou só o Brasil? Afeta o Mercosul como um todo, Dudu. Não tem como dizer que a gente não vai afetar o Mercosul, porque o Brasil é o grande parceiro, é a grande economia do Mercosul também. Então, a partir do momento em que a gente sofre esse primeiro impacto, a gente também tem um comércio aqui da América Latina para baixo, né, da América do Sul, na verdade, com a questão do Mercosul. Nós somos a principal matriz econômica do Mercosul. Então, falar que não vai afetar o Mercosul, claro que vai afetar o Mercosul. E aí, o que acontece? O Brasil ele tem toda essa responsabilidade, tanto da representação perante os BRICS, ele tem essa responsabilidade de ser a principal matriz econômica do Mercosul e, enquanto o próprio país, nação, da responsabilidade interna com seu próprio comércio e seu poder, tanto de compra interno quanto externamente. Então, assim, são várias responsabilidades que o Brasil hoje ele tem que analisar, os seus gestores, os seus técnicos, para que a gente possa caminhar no melhor cenário ou, pelo menos, reduzir danos. Esse tipo de tarifaço vai refletir, a princípio, no sistema bancário brasileiro? Vai, Dudu. O que acontece? A gente tem... Não é nem só a questão dos nossos bancos brasileiros terem também inscrições nos bancos internacionais e esses bancos internacionais serem inscritos no Banco Internacional dos Estados Unidos. Nós temos o grande problema que o que acontece? Se a gente, quem tem ali os commodities, vende e também recebe o lucro da carne, do café e dos outros itens que não foram incluídos, que vão sofrer essa aplicação de 50%, é claro que os bancos também locais eles vão sofrer com talvez essa perca ali de investimento. Então, assim, hoje eu acredito ali falando como leiga, apenas como uma curiosa dessa situação de investimento, um dos melhores momentos quando você compra ações é quando ela está em baixa, né? Quem sabe mais na frente a gente vender um pouquinho mais caro. Mas, assim, é claro que é um momento de bastante receio. Não estou dizendo para ninguém fazer investimento, até porque longe de mim conhecer dessa parte, eu apenas sou uma curiosa na situação. Mas é um momento onde... É aquela situação, né? Alguns choram e outros vendem um lenço. E a gente tem que saber qual é o caminho que o Brasil vai estar. Se vai ser de chorar ou vai ser vender esse lenço. O que você acha? Eu concordo, porque como a gente está falando de uma economia global, por muito tempo a economia global foi regida pelos Estados Unidos, usando dólar, a gente compra dólar, vende dólar, mas nós temos buscado, enquanto países independentes, outras soluções. Recentemente, nós temos debatido o financiamento em moedas locais. A gente está viabilizando isso via BRICS, de em algum momento a gente fazer o financiamento em real, ou usar a moeda da China, ou usar a moeda de outros países, para que a gente diminua essa nossa dependência do dólar. Só que não é um negócio que vai acontecer amanhã, né? É algo que está sendo debatido, que vai demorar um momento para ser implementado, mas isso é muito das relações internacionais, porque enquanto uma hegemonia está diminuindo, outras estão crescendo. A projeção para 2075 é que os Estados Unidos seja a terceira economia mundial, atrás da China e da Índia, e o Brasil assuma a 8ª posição, segundo as projeções do crescimento econômico. Então, 2075 não é amanhã, mas é bem ali. Então, é algo que a gente vai conseguir ajustar. Você acha Dudu, que... se me permite, vai. É porque é muito interessante isso que a Cris colocou, que é o que acontece. Essa criação da moeda entre os blocos econômicos, tanto o BRICS ou o Mercosul, isso já tem discussões ali há algum tempo. Mas também, realmente, não é uma implementação imediata. Vamos criar a moeda, a partir de amanhã a gente vai usar essa moeda aqui e vai se chamar BRICS. Ou ainda, como se está na discussão do último encontro que aconteceu aqui no Brasil, vai se utilizar o real? Vai se utilizar o iene? Qual vai ser a moeda que vai ser utilizada? Qual vai ser o lastro? O lastro dessa moeda vai ser em ouro? Vai ser em dólar? Se for em dólar, a gente cai no mesmo problema, né? Porque não dá para ser em dólar, senão a gente vai estar com a mesma problemática de sempre. Mas é muito interessante porque a gente viu que já teve uma economia que deu certo, um bloco que conseguiu, que foi a União Europeia. Teve seus percalços, tem seus percalços? Claro que tem. A gente não vai dizer que é mil maravilhas, mas consegue essa independência que a Cris colocou aqui. Isso é muito positivo, pelo menos a gente já ter uma discussão em andamento,
características do que se quer fazer, né? A gente não está aqui parado. Quando eu coloco a gente, é enquanto nação, né? A gente não está parado aqui pensando, esperando esse barco passar. E não é assim que funciona. As discussões, elas estão acontecendo. Só que aí, como você colocou na sua fala, a gente estava caminhando, pensando que já ia respirar, e aí vem outra situação como essa. Outra jaca vem pela frente. Vem pela frente. O fato de a gente escolher uma moeda, ela tem que ser de parceria com quem vai comprar. Ou o bloco, né, que a ideia é fazer essa compra internamente do bloco, ou se não for pelo bloco, pelo Mercosul. Cria-se esse bloco, né? O BRICS está mais estruturado e as economias que compõem o BRICS também, né, são bem mais estruturadas do que a do Mercosul. O que nós somos industrialmente em relação ao mundo? A proporção nossa. Não sei. Pode dar um número que você achar. Não quer dizer que tá no chute? Né? Tá no chute? Vamos ver, em termos industriais, nós somos o quê? A 12ª nação, a 5ª, 8ª? Nós fazemos parte do grupo do G20, né? Então, entre as 20 maiores economias... Então, teoricamente, nós somos entre os 20 melhores sim. na produção mundial. Mas a gente é convidado, a gente não tem cadeira, né? Então, também tem essa situação. Uhum. Então, eu tenho receio para fazer esse chute, eu também não tenho esse parâmetro. Uma das situações que a gente tem que ver, e aí a Zona Franca, essa é a pergunta da Zona Franca, né? Uhum. Repito para ti, eu posso estar errado e você me corrige, né? Tu sabe melhor do que eu. Mas vamos ver, você tem 10% de indústrias chinesas, 20% de japonesas, e as outras são de variadas, inclusive americanas, né? E árabes também, né? Árabes. Pois é. Elas podem ser pressionadas para... de alguma forma, não aderir ao projeto? Mas eu vou te explicar por quê. Nós tivemos aqui uma situação política que aconteceu há 5 dias. Né? O presidente, o CEO do Bradesco, disse, não, eu vou obedecer a lei. Vou obedecer a Majestic. Americana. Por quê? Porque eu compro dividendos americanos. Sim. Tá? Isso pode acontecer com as indústrias? Bom, como a gente colocou aqui, quantos por cento são estadunidenses? 10%? Não. Nós não temos nenhuma indústria. 80% são de empresas, de países variados. Sim, americanos, árabes, etc. A grande potência aqui é japonês, que tem um número muito grande. Só eu tive visitando 28 empresas do distrito japonesas. Tem o chinês, está começando agora, não tem esse potencial todo ainda, mas já representa 5%. E o resto está mesclado. Está variado. É europeu e etc. e tal. Aí eu te pergunto, tu achas que, dentro do ponto de vista, eles podem ser pressionados a aderir ao movimento que o americano quer? Então, Dudu, eles podem sim ser pressionados. Eu até assisti essa entrevista do presidente do Bradesco, porque me chamou a atenção, porque a partir do momento em que foi aplicada a lei Majestic ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, todos ficaram preocupados e querendo entender melhor, né, a situação do que seria essa aplicabilidade na vida real. Né? Além das contas em banco, a gente tem a situação também dos bancos que têm os lastros, né, e os investimentos nos Estados Unidos. Se eles tivessem essa possibilidade, companhias aéreas, a lista é enorme, companhias aéreas, aplicativos, telefone também é o que usa, né, o iOS. Então, assim, a aplicação ela vai muito mais além do que apenas não entrar nos Estados Unidos, né? Não ter só o visto dos Estados Unidos, não poder adentrar lá. E, assim, se é uma empresa, porque a gente está pensando na empresa americana, né? Hipoteticamente, uma empresa americana que está instalada aqui na nossa Zona Franca. Se ela vai seguir a situação de uma aplicação mais impositiva, caso venha dos Estados Unidos, pode ser que ela realmente venha a seguir porque é uma empresa americana. Mas aí eu te retruco a pergunta. E as empresas que estão instaladas aqui, que apesar de não terem matriz estadunidense, mas elas vendem para os Estados Unidos. Claro que isso é muito menor. Aqui a nossa questão é uma venda muito mais local, né? Reitero essa situação. A Zona Franca de Manaus, ela vende para o próprio Brasil e ela vende para o Mercosul. O que ela vende para os Estados Unidos é ínfimo em relação ao seu poder total de PIB amazonense, né, em relação à Zona Franca. Mas aí eu te pergunto, e se uma empresa que tem venda para os Estados Unidos, será que ela vai seguir uma aplicação dessa mais severa com receio
das suas vendas? Pode ser que sim, né? E foi por isso que teve todo um desespero no início, quando o presidente dos Estados Unidos anunciou que iria fazer esse tarifaço. Mas é aquela situação, Dudu. Ele coloca o ponto mais severo, mais enérgico, para a gente saber que vai ter margem de negociação. Então, assim, eu não vejo, e pode ser até que a gente possa conversar daqui a um mês de novo como é que vai ter essa situação. Não, estamos falando da situação atual. Né? Mas eu não vejo que venha a seguir uma empresa que não tenha um caráter ali ligado diretamente aos Estados Unidos. Se tiver ligado, como é o caso do banco, sim, por conta das reações imediatas. Mas uma empresa que não tem uma ligação direta, eu não vejo por que vai seguir essa situação. A não ser, como eu coloquei no cenário, que seja uma empresa realmente americana. Tu achas que essa lei que está sendo aplicada no STF, né? Teoricamente, pelos números, haverão países europeus que vão aderir a isso. Aparentemente vão aderir. Significa que também, quem sabe, essas indústrias de outros países possam ser envolvidas nesse processo? O que é que tu acha, do teu ponto de vista? Envolver países da União Europeia nessa nossa briga. tarifação? Por exemplo, já existem países que querem aplicar a mesma lei contra os ministros. Será que as indústrias vão acabar, europeias podem aderir também ao projeto? Você entendeu, né? Eu entendi, mas me desculpa, eu vou fazer aqui uma parte. O que acontece? Não tem como eles aplicarem, Dudu, porque é uma lei americana. Para eles aplicarem, tipo assim, a União Europeia vai ter que criar uma lei parecida para poder aplicar aqui. Então, não teria como. Sem contar que a aplicação dessa lei gerou profundo descontentamento internacional, porque os Estados Unidos decidiu isso de maneira unilateral, desrespeitando diversos preceitos da Organização Mundial do Comércio. Então, embora eu imagino que existam países que queiram reduzir tarifas, como o Brasil, mas nesse momento em específico... Não é tarifa. É a do Alexandre de Moraes, da Majestic. Portugal já declarou que vai, e a Suíça também já declarou que vai. Mas para eles irem, eles vão ter que criar ainda a lei deles, né? Não, eu sei, mas eles podem criar e fazer. Essa que é a pergunta. Você acha que isso vai... Mas criar essa bola uma de lei, neve? assim, demorando todo o processo legal para você efetivar uma lei dessa magnitude, vai ter que... Eu não tenho familiaridade com o processo legislativo nem de Portugal nem da Suíça, mas imagino que isso não é, novamente, algo que vai ser viabilizado para amanhã, e nem que eles viabilizando uma lei de igual magnitude, eles vão aplicar no caso do Brasil, em específico. Porque o Trump está usando medidas econômicas para fazer retaliação política. E isso ele tem interesse pessoal, porque a reeleição dele está em jogo com base nesse processo judiciário que está acontecendo no Brasil. Então, até que outro país consiga viabilizar uma lei de mesma magnitude, ainda que eles viabilizem essa lei ser aplicada da mesma forma no Brasil, eu acho que não é um problema que a gente deveria se preocupar, porque... Além do tempo, teria também a questão do interesse desses países de trazer isso para o Brasil também. Bom, então podemos dizer que podemos respirar. Sim, com certeza, Sim, com Dudu. certeza. Até porque o próprio autor dessa lei, o deputado americano, ele falou, olha, nós temos parâmetros e requisitos para aplicação dessa lei. Que aí a gente tem lá a questão do Saddam Hussein, que foi aplicado. Nós temos o Putin, por conta da guerra lá na Croácia. Na Ucrânia. Então, assim, foram personalidades, digamos assim, que tiveram atuações que realmente ensejassem a questão dessa aplicação dessa lei. Agora, em situações como a gente está vendo no Brasil, a gente não teria ali o próprio parâmetro dessa legislação para aplicação. Nós continuamos em uma democracia e até por isso que nós estamos aqui, cada um colocando seu ponto de vista por conta dessas situações, né? Então, assim, a aplicação dessa legislação no ministro, ela fugiu da própria requisito que essa legislação tem para a sua aplicabilidade, né? Bom, tá aí, a história está contada. Cada qual pensa na sua cabeça, da sua forma, mas essa é a nossa opinião, né?
Obrigado pela tua presença, Denise. Prazer te ver. Dudu, muito obrigada também pelo convite. Cris, primeiro quero te parabenizar, né, e ser embaixadora, te desejar muito sucesso, que você consiga arrecadar, que a gente possa ver o seu projeto lá implementado ano que vem. Então, todo sucesso aqui, estamos na torcida. E muito obrigada mais uma vez, Dudu, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você. Rever. Olha, vamos torcer que dê tudo certo. A gente vai apoiar você no que for possível. Com certeza. Muito obrigada por me receberem aqui no podcast. Obrigada, Denise. Eu gostei muito desse bate-papo, porque as pessoas geralmente me conhecem como a Miss, né? Mas eu também sou formada em Relações Internacionais. Eu estou fazendo um mestrado agora em Negócios com a China e Ásia-Pacífico. Então, falar de economia, falar do Brasil e falar desse multilateralismo foi muito bacana. Então, obrigada por me receberem. Olha, essas e outras histórias eu vou encontrar sempre aqui. Fique ligado que você vai gostar.